Bem-vindos à primeira edição do programa Conhecimento e Graça, promovido pelo Ministério Teologia Inclusiva, que é um ministério interdenominacional dedicado a servir o corpo de Cristo. A nossa missão é compartilhar conhecimento, visando capacitar, estimular o estudo bíblico e edificar, dessa forma, a Igreja do Senhor. Porque a falta de informações faz com que muitos tenham e formulem ideias e conceitos equivocados acerca da teologia inclusiva. Por isso surgiu o programa Conhecimento e Graça, para esclarecer sobre a teologia inclusiva, para trazer explicações sobre ela, seus fundamentos, seus princípios, e também para responder às perguntas dos internautas e dos nossos leitores, que têm nos acompanhado aí já há alguns anos. O nosso trabalho vai se basear, essa primeira etapa do programa Conhecimento e Graça, vai se basear em 2 trabalhos escritos nossos. O primeiro, Bíblia e Homossexualidade, Verdade e Mitos, está em sua 2ª edição, já caminhando aí para a 3ª edição, graças a Deus, uma 3ª edição que virá revista e ampliada, mais enriquecida para nós. E também nossas aulas estarão baseadas no nosso trabalho mais recente, que são as lições bíblicas Conhecimento e Graça, essas lições que dão nome ao nosso programa. Cada um dos programas vai abordar uma lição dessa publicação. Então, se você quiser aprofundar os conhecimentos que estão sendo passados aqui nesse programa, é interessante adquirir esse material que está disponível em nosso site. No final, nós estaremos passando para vocês os nossos endereços eletrônicos. Vamos começar falando sobre o conceito de teologia inclusiva. O que é a teologia inclusiva? Como o próprio nome sugere, é uma teologia destinada à inclusão. A teologia inclusiva busca enfatizar essa verdade bíblica. A inclusão, antes de ser teológica, ela é bíblica. Os estudos teológicos, eles não determinam verdades bíblicas. Os estudos teológicos, eles tornam essas verdades mais evidentes, mais claras. O princípio da teologia inclusiva está em Atos capítulo 10, versículo 34. Deus não faz distinção de pessoas. A teologia inclusiva não definiu a inclusão. A inclusão é uma realidade das Escrituras. A teologia inclusiva apenas enfatiza essa verdade para que a diversidade sexual antes excluída possa ter acesso ao Evangelho e, consequentemente, possa ter acesso à Igreja do Senhor. O foco principal, portanto, da teologia inclusiva é alcançar a comunidade LGBT, incluindo essa comunidade a Igreja. Que comunidade é essa? Formada por lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, não se restringindo, naturalmente, a esse público. Onde e como começou a teologia inclusiva? A teologia inclusiva ela é relativamente nova. Até a década de 50 não se questionava sobre o que a Bíblia falava acerca do que se acreditava ser homossexualidade. Hoje compreendemos que as condenações bíblicas referem-se a certos comportamentos e não à constituição ou à condição sexual das pessoas envolvidas. Além de pecado grave, alguns países consideravam a homossexualidade crime, inclusive a Inglaterra, o berço da teologia inclusiva. Essa história dessa condenação, dessa exclusão dos homossexuais e da comunidade LGBT começou a mudar então a partir da publicação de um livro chamado Homossexualidade e Tradição Cristã Ocidental, escrito por um sacerdote anglicano chamado Derek Bailey. Ele escreveu esse trabalho visando apresentar novas interpretações dos versículos usados comumente para condenar os homossexuais e a homossexualidade. E a conclusão desse trabalho é: a Bíblia não condena a homossexualidade. Esse trabalho é a base de toda a teologia inclusiva e dos desdobramentos que essa teologia vem apresentando ao longo dos últimos anos. Ora, não sendo mais a homossexualidade considerada pecado, biblicamente, a comunidade LGBT podia ter acesso à igreja, podia sonhar em fazer parte do povo de Deus, não apenas como membros da igreja, mas como pastores, como líderes, como ministros da palavra do Senhor. Afinal, o Senhor tem chamado a muitos
né, para estarem ocupando uma posição de ministros da sua palavra. A possibilidade do livre exercício da fé e da sexualidade começava a se tornar concreta. E essa foi uma boa nova magnífica para muitos cristãos que acreditavam que não podiam fazer parte da igreja em virtude de sua constituição sexual. Nesse contexto, nós situamos o nascimento da teologia inclusiva, lá na década de 50, nos anos posteriores, em que essa teologia foi se desenvolvendo, e com o nascimento da primeira igreja inclusiva, lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, no ano de 1968. Antes de falar sobre a história, nós vamos definir o que são as igrejas inclusivas. Como nós já passamos pela definição do que é a teologia inclusiva, logicamente, as igrejas inclusivas serão aquelas denominações abertas ao público LGBT, antes excluído pelas igrejas convencionais. Na verdade, até hoje, né, um público é excluído aí pelas igrejas convencionais. Por serem denominações abertas ao público LGBT, muitos erroneamente as denominam como igrejas gays. Mas isso não é verdade. As igrejas inclusivas estão abertas para todas as pessoas. Nós temos visitado várias igrejas em vários estados do Brasil e temos visto igrejas em que há heterossexuais também congregando todos juntos ali, aquela diversidade que forma o corpo de Cristo. É interessante e é essencial fazer essa correção. As igrejas inclusivas não são igrejas gays. Claro que a maior parte do público é formada aí por pessoas LGBT, e isso não quer dizer que a igreja esteja restrita a esse público, tá? As igrejas inclusivas priorizam a diversidade sexual excluída das denominações convencionais, mas não se restringem a esse grupo. Suas portas estão abertas a todas as pessoas, a toda a diversidade humana, exatamente como nós aprendemos nos evangelhos. Quando surgiram? Nós falamos anteriormente, né, nos anos 60, mais precisamente em 1968, no dia 6 de outubro, em Los Angeles, né, o reverendo Troy Perry, ex-ministro batista, ele começou os trabalhos da Igreja da Comunidade Metropolitana, ICM, que é a maior denominação inclusiva do mundo e está presente em várias nações, inclusive no Brasil, em vários estados. No Brasil, os primeiros grupos inclusivos começaram a surgir, a se formar na década de 90. Porém, a partir dos anos 2000 é que essas igrejas começaram a se consolidar, é que esses grupos começaram a se formar como igrejas e a se expandir pelo território nacional. Nós temos aí como primeira igreja inclusiva brasileira a Igreja Cristã Acalanto, que foi fundada em 27 de maio de 2002 pelo pastor Victor Orellana, que era um pastor oriundo da Assembleia de Deus. Isso aconteceu em São Paulo, né? E a Igreja Cristã Acalanto, portanto, é considerada a primeira igreja inclusiva brasileira e abriu as portas para que várias outras denominações pudessem se estabelecer no Brasil. Por que surgiram? Por que surgiram as igrejas inclusivas? As igrejas inclusivas surgiram por causa da exclusão. Uma coisa é consequência da outra. Se as igrejas convencionais não tivessem fechado suas portas para esse público, para essas ovelhas, não haveria a necessidade da abertura, da criação, do surgimento das denominações, das igrejas inclusivas. E nós glorificamos a Deus, que mesmo diante de um cenário que nós vivemos no Brasil, de homofobia religiosa, nós temos visto o crescimento dessas igrejas. Nós temos visto muitas pessoas testemunhando que agora entendem, compreendem que podem sim fazer parte da Igreja de Deus, podem dar continuidade a ministérios que estavam parados, podem utilizar os dons e talentos que receberam de Deus nas igrejas. E são bênçãos que podem ser experimentadas aí nas igrejas inclusivas. Nós temos convicção de que são portas abertas por Deus, porque nós temos tido experiências com essas igrejas, aonde temos ido, temos visto
milagres, coisas maravilhosas acontecendo, pessoas sendo transformadas, sendo curadas de seus traumas, de sentimentos de inferioridade, de baixa autoestima. Entretanto, a sexualidade permanece intacta, permanece a mesma. Isso mostra que a orientação sexual não é o problema. O problema é como a sociedade encara a orientação homossexual e toda a sigla LGBT, que inclui também as pessoas transgêneras. Portanto, nós entendemos biblicamente que quando Jesus Cristo ele se ofereceu na cruz do Calvário, segundo o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, ele foi enviado para essa missão, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo o que nele crê. O Evangelho não admite exclusão. O Evangelho é, por essência, inclusivo. Deus não faz acepção de pessoas. Se um dia você acreditou que não podia fazer parte desse povo, que não podia fazer parte da Igreja de Deus, saiba, existe uma boa nova para a tua vida. Você pode fazer parte, sim, do povo de Deus. Ao longo dos nossos programas, nós estaremos esclarecendo todos aqueles versículos bíblicos que muitos podem, nesse momento, estar pensando, mas e Sodoma e Gomorra, e Levítico 18, 22, e Romanos 1, como que ficam esses versículos em toda essa história? Nós estaremos esclarecendo, nós estaremos abordando todos esses versículos ao longo de todos os nossos programas. Amém? Eu quero agradecer a sua visualização e pedir que, se você gostou desse vídeo, que você possa compartilhá-lo com seus amigos, com outras pessoas e também as demais edições do nosso programa Conhecimento e Graça. Amém? Nesse momento eu gostaria de fazer uma oração para nós finalizarmos e em seguida eu vou passar os nossos endereços eletrônicos para que você possa conhecer melhor o nosso trabalho. Amém? Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai querido, neste momento nós nos dirigimos a Ti, Senhor, crendo, Pai, que Tu estás ouvindo a nossa oração. Pai, eu quero pedir que Tu possas, Pai, capacitar a minha vida em todos esses programas para que a Tua palavra seja dita, para que a Tua palavra seja pregada sem enganos, sem manipulações, mas que ela chegue, Senhor, pura e verdadeira aos corações, libertando e transformando vidas. A Tua palavra diz, Senhor, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero, Senhor, orar por cada um daqueles que estão nos assistindo neste momento. Se existem conflitos, se existem dúvidas, que cada uma dessas pessoas possa compreender que a partir de agora as coisas podem mudar, Senhor. Pai, trabalhe em cada coração por meio do Teu Espírito Santo, que acima de qualquer teologia, de qualquer abordagem, Senhor, de qualquer estudo, o Teu Espírito Santo possa nos guiar, possa nos convencer e possa, Senhor, testificar em nossos corações de que nós somos filhos de Deus, que nós possamos compreender a dimensão da Tua graça, que inclui a todos sem distinção, Senhor. Abençoa, Pai, a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo neste momento e que a Tua palavra possa entrar nos corações, fazer morada e frutificar na vida de cada um, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Você pode conhecer mais sobre o Ministério Teologia Inclusiva acessando o nosso blog www.teologiainclusão.blogspot.com.br. Você pode também adquirir nossas publicações, as lições bíblicas, os nossos livros e outras publicações no seguinte endereço: www.oasiseditora.com.br. Nós também estamos nas redes sociais, procure por Teologia Inclusiva no Facebook e você vai encontrar o nosso perfil. Mande suas dúvidas, mande suas críticas, mande as suas perguntas, as suas apreciações acerca do que você ouviu neste programa. Eu quero agradecer pela sua visualização, eu quero agradecer pelos minutos que você dedicou para assistir a esse vídeo e que Deus possa abençoar a tua vida hoje e sempre. Amém? Um grande abraço.